Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas. Estamos juntos, meus irmãos, nessa tarefa de levar ao seu coração, ao coração dos nossos irmãos, a mensagem libertadora de Jesus. E o livro Espiritismo na Arte, sempre repetimos que foi uma produção literária de Leon Denis, com a ajuda de 2 mentores espirituais maravilhosos. E nós estamos fazendo uma série de livros inspiradores. E nessa semana fizemos até uma pequena divulgação. Nós vamos falar sobre o livro A Loucura sobre um Novo Prisma, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Esse é o livro que eu tenho, mas já tenho outros livros editados. Neste pequeno livro tem informações importantíssimas para a nossa vida, especialmente nesses tempos de pandemia em que estamos sendo convidados por esta doença, esses amigos invisíveis, né, que são os vírus, a permanecermos em casa, porque ainda é um vírus bastante desconhecido. Embora a ciência já tenha nos trazido as vacinas, o que nos liberta um pouco desse confinamento, as variantes ainda nos ameaçam e são desconhecidas ainda os seus efeitos, né? Assim? Então nós estamos, apesar de tudo, nós estamos muito felizes. Aí você pode dizer assim: Leila, você está louca? Como é que pode você se sentir feliz diante desse desafio mundial tão grandioso? Mas é como diz Hermínio Miranda, estarmos felizes não quer dizer que já construímos a nossa felicidade definitiva, porque ser feliz e estar feliz são 2 coisas diferentes. Ou ser Leila Brandão, ou estar Leila Brandão, são 2 coisas diferentes. Nós estamos sendo, porque nós sabemos que somos espíritos imortais. E a fundamentação que o Espiritismo traz de que somos uma alma que tem um corpo, né? Somos uma alma que temos um corpo transitório e estamos em evolução, esse fundamento é libertador. E que nós somos espíritos imortais. Já estivemos outras vezes na Terra. A reencarnação não é um processo fácil de entendimento. Às vezes a gente gasta mais de uma encarnação, talvez nós tenhamos gastado mais de uma encarnação para compreender como é o processo reencarnatório. Então, o Espiritismo, que foi essa invasão organizada de espíritos, como disse Conan Doyle, no século XIX, que Leon Denis chama o século das revelações, tem contribuído muito, meus irmãos, para o nosso entendimento desse momento que a humanidade está passando, né? Essa tempestade que nós estamos enfrentando. Na semana passada, nós estudamos o livro da minha filha, Ângela Brandão, Quarentena Amorosa, e que tenho recebido um retorno muito grande do aprendizado que constituiu os seus 12 princípios. Ela propôs no livro 12 princípios para nós nos libertarmos das nossas paixões, de alguma forma, para nós nos libertarmos dos estresses que ocorre no nosso corpo quando nós estamos ameaçados ou por uma doença, ou por uma separação, ou por um emprego que não gostamos. Então, ela traz 12 princípios que
que nós deveríamos optar por realizar na nossa vida, ou passar a pensar a respeito na nossa vida. E é muito interessante, e foi no programa 21º, né, hashtag 21, e se vocês não assistiram, eu acho que deveriam assistir, porque é realmente muito bom. Mas dando seguimento ao nosso tema de hoje, essa semana nós veremos, como eu disse a vocês, esse livro fantástico, porque muita gente diz, essa pandemia está nos deixando louco. Como equilibrar a nossa vida mental? A gente tem percebido muita tristeza nas pessoas, muitas mágoas também, porque numa convivência mais estreita com os familiares, muitas das nossas paixões são acerbadas, né, são relembradas, e até caminhando para um processo depressivo. E quando nós entramos num processo depressivo, nós baixamos a nossa imunidade. E aí os espíritos que nos acompanham de milênios, né, que não somos seres de agora, esses espíritos influenciam o nosso estado mórbido, o nosso estado emocional contaminado por pensamentos que não nos ajudam. Então, veja bem, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele dividiu o seu livro, que chama Loucura sob um Novo Prisma, mostrando que existe loucura propriamente dita, que é um transtorno mental resultado de uma conexão errada no cérebro, né? Um defeito realmente físico, um defeito orgânico. A gente até sabe, pode imaginar o porquê que aconteceu isso, que as pessoas trazem, né, geneticamente esse processo de que a sua alma não se comunica bem com o seu corpo, e esse processo é orgânico. Mas nós sabemos também, como demonstra Dr. Adolfo Bezerra de Menezes nesse livro, que existem transtornos que são provocados por essa dimensão espiritual que Kardec chamou de obsessão. E Kardec diz, a obsessão é a influência de um espírito mau. Ele fala mal, nós sabemos, né, meus irmãos, hoje, com a ajuda dos espíritos, que a maldade por si só não existe. A maldade é uma negação transitória do bem. Quando você nega a bondade, você está transitoriamente fazendo opção pelas sombras, pelo pior que você tem em si mesmo. Então a maldade por si só é transitória, por isso a doutrina espírita não acredita nesse demônio, nesse Satanás, espíritos voltados para o mal eternamente. Não é possível isso, porque eles também foram criados por Deus. Se nós não acreditássemos no Deus único, num Deus único, né, que é todo amor, toda harmonia, toda beleza, se nós não acreditássemos nisso e acreditássemos que existe o Deus do bem e o Deus do mal, aí sim nós íamos aceitar aquela doutrina maniqueísta, ou você é bom ou você é mal, existe o bem e o mal, não é assim? Mas não, os espíritos dizem que só existe a luz, só existe o bem, mas quando nós optamos pelo não bem, digamos assim, quando a gente faz opção por não aceitar o amor, aí nós ficamos transitando nas sombras até tomarmos consciência da força maior que é Deus, do nosso Pai Criador. E nós passamos por esse processo evolutivo, nós somos criados simples e ignorantes, como filhos de Deus, com potencial do amor e da sabedoria. Então, dito tudo isso, esses fundamentos, nós vamos lembrar que Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro, ele dividiu o livro em 3 partes. Na primeira parte, ele fala sobre o pensamento.
Nós, seres humanos, temos o pensamento contínuo. Nós podemos planejar o nosso amanhã, né? Assim, ninguém detém, ninguém põe ponto final no nosso pensamento, e a gente pode pensar o que quiser. Recebemos o nosso livre-arbítrio, e é o pensamento que nos identifica como filhos de Deus. Qual é a diferença que existe entre o homem e o animal? Nós já falamos isso também, porque o animal, ele tem sentimento, ele também pensa, ele tem inteligência, né? Ele tem vários atributos que o ser humano tem, até porque foi nessa passagem por esses reinos da criação de Deus que nós chegamos à consciência hominal. E segundo André Luiz, essa consciência hominal, para chegarmos a essa consciência hominal de homem erecto, né, que usa a boca para falar, a língua para falar e não só para comer, e também usa as mãos, que é uma conquista maravilhosa, essas mãos que nos proporciona tantas maiores conquistas, né, na nossa caminhada. Nós gastamos, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nós gastamos 1,5 bilhões de anos. Sabe o que é isso? Vocês têm noção do que seja isso? Então, a diferença entre o homem e o animal é o pensamento. Por quê? O pensamento do homem é contínuo e o homem é capaz de planejar o seu amanhã, o ser hominal. O animal, ele ainda não consegue planejar o seu amanhã. O seu pensamento não é contínuo, até porque ele não tem consciência de si mesmo. Ele está aprendendo. Então, veja bem, meus irmãos, a distância que existe entre nós e os animais é a mesma distância que existe entre nós e a divindade, os anjos, os arcanjos, os serafins, ao nosso Pai Celestial. Então, nós temos ainda uma longa caminhada, assim como os animais também necessitam uma longa caminhada para chegar à consciência hominal. Então, o Dr. Bezerra de Menezes analisa tudo isso dizendo que o pensamento é fundamental na nossa condição hominal, porque através do pensamento nós nos comunicamos com o outro, porque primeiro você pensa, depois você exterioriza o seu pensamento. E muitas vezes você se comunica através de impulsos que você nem tomou consciência de onde vêm esses impulsos, né? Assim, então ele faz uma análise linda sobre o pensamento na primeira parte. Na segunda parte, ele fala do relacionamento com os espíritos, que todos nós somos seres interexistenciais. Nós existimos na materialidade e nós existimos na espiritualidade. Como assim, né, a gente existe na espiritualidade? Quando o nosso corpo entra em transe, ou quando a gente adormece durante o nosso sono físico, a nossa alma se desprende e vamos ter uma vivência espiritual. Por isso nós precisamos dormir. Nós não suportaríamos a vida se nós não pudéssemos estar na verdadeira vida, na dimensão espiritual. Então, todas as noites, nós deixamos o nosso corpo físico repousando, se refazendo e vamos vivenciar a nossa liberdade que está na espiritualidade. Então, isso é tão lindo. Essa relação com os espíritos é tão importante na nossa vida. Durante o nosso desdobramento, que a gente chama, quando nós estamos na dimensão espiritual, nós podemos entrar em contato com os nossos irmãos da dimensão espiritual. Mas esse contato é feito através das nossas vibrações.
das nossas irradiações, porque somos um centro nuclear de energia, né? De energias eletromagnéticas, digamos assim, como diz Denis. Então, o nosso pensamento é que atrai pensamentos semelhantes, é a lei da atração. E aí, meus irmãos, nessa dimensão espiritual, nós podemos nos refazer com os nossos irmãos, numa troca energética favorável ou numa troca energética desfavorável. A verdade é que nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Ainda que você durma pouco, porque quando a gente fala nesse desdobramento, são alguns minutos apenas que a gente entra no sono profundo. Às vezes a gente gasta 8 horas, né, para ter uma vivência de 5, 10 minutos, no máximo 20 minutos, na dimensão mais ampla da vida, e que o tempo na dimensão espiritual é muito diferente do tempo na Terra. Na verdade, como diz nosso querido pesquisador Hermínio Miranda, tempo é lugar. Nós vamos para o lugar que o nosso corpo espiritual nos permitir ir. Então, diz Bezerra, e na terceira parte, ele fala propriamente da loucura, a loucura patológica, identificada pela ciência, e a loucura que não há lesão orgânica. Então, as pessoas dizem assim, ele está emocionalmente louco, porque não tem nada na sua mente, no seu eletro, não tem nada que justifique essa loucura. Eu que trabalhei no hospital psiquiátrico durante 7 anos como voluntária, com as minhas amigas e amigos de Juiz de Fora, o nosso Instituto Espírita Leon Denis de Juiz de Fora, dava para a gente perceber aqueles irmãos chamados de loucos pela conversa nonsense que eles tinham. Existia uma mulher que ela conversava com os ETs, e todo avião que passava, ela falava que era um disco voador, que estava mexendo com ela, que estava colocando chips no corpo dela. Existia uma outra que achava que ela era a própria Xuxa, que ela era loura, linda. E assim, quando a pessoa perde a noção da realidade, a gente chama, ela está com transtorno espiritual. Esse transtorno, quando é um problema físico, tais como uma epilepsia, que já se encontra o ponto aonde acontece, desencadeia, né, aquele ataque, são transtornos físicos realmente, que claro, para nós todos tem uma significação espiritual. Mas o Dr. Bezerra de Menezes diz, a memória não está no corpo físico, porque o corpo se renova todas as suas substâncias de 7 em 7 anos. Ele cita no seu livro que alguns biólogos, alguns estudiosos do corpo humano, diz que essa renovação é até em menos tempo. Tem alguns que afirmam que em alguns meses todas as substâncias do seu corpo já foram trocadas, né? E a gente vê pelos exames de sangue mesmo. Você faz um exame de sangue, vê que a sua insulina está desequilibrada, que o seu colesterol está desequilibrado, daí 3 meses, depois de você tomar alguns medicamentos ou mudar a sua alimentação, o seu exame de sangue dá totalmente diferente, mostrando que as substâncias foram renovadas. Então ele diz assim, se a memória estivesse no seu corpo físico, então você perderia a memória de 7 em 7 anos, você perderia toda a sua memória. E então ele faz um estudo sobre isso, ele como médico, é lindíssimo, não dá para a gente falar do livro todo, mas, meus irmãos, eu recomendo esse livro, que é de uma grandeza impressionante. Ele diz também
Se o homem fosse exclusivamente matéria, vamos dizer, se o espírito fosse um produto do cérebro, como querem os materialistas, né? Fosse tipo um hormônio que o cérebro produz, o espírito fosse um conjunto de hormônio que o cérebro produz, aos 49 anos, se o homem fosse exclusivamente matéria, aos 47 anos, ele teria tido 7 personalidades, 7 espíritos diferentes, digamos assim, porque o corpo teria que produzir uma outra alma, tendo em vista as substâncias que se trocam de 7 em 7 anos. E ele lembra também aqui no seu livro sobre a Trindade Universal, né, que nós acreditamos em Deus, a causa primeira de todas as coisas, princípio inteligente do universo, né? A inteligência é o tributo maior de Deus, é o causador de tudo, a causa primeira de todas as coisas. Tanto é assim que Kardec pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. O fluido cósmico universal, ou matéria elementar primitiva, que é a trindade universal, né? O fluido cósmico universal, Deus, inteligência suprema do universo, o fluido cósmico universal e os espíritos, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, espírito e matéria. Essa matéria elementar primitiva é que tudo é feito, né? É um fluido, chama assim fluido cósmico universal, é um fluido, é uma energia, claro, tudo é energia, em que tudo emana desse fluido cósmico universal. Então, quando nós fomos criados, diz Bezerra de Menezes, lembrando os estudos revelados no século XIX, por tantos estudiosos, inclusive Denis, o fluido cósmico, o Deus, fez um corpo espiritual para a alma humana, para que a alma humana pudesse percorrer todo o universo, e esse fluido, e esse corpo foi retirou uma porção do fluido cósmico universal e fez esse corpo para cada um de nós. Então nós temos esse corpo que também não morre nunca, ele vai sendo aperfeiçoado, a ponto de Denis chamar o nosso corpo espiritual da obra-prima do homem. A nossa obra-prima, nós estamos nessas múltiplas reencarnações para evoluir o nosso corpo espiritual, que um dia coincidirá com a nossa alma imortal, que é feita de uma energia divina, que nós não sabemos o que é ainda, porque é com a mesma energia que o nosso Pai nos criou. Por isso ele diz que cada um de nós nós somos deuses, porque nós somos seus filhos. E Jesus trouxe essa paternidade de forma tão romântica, tão maravilhosa. Ele diz: eu e meu Pai somos um. Ele trouxe essa noção de pai amoroso e bom, que nos conhece e não nos julga, tampouco nos pune. Não é assim? Como antigamente falava o Deus dos exércitos, é porque a palavra estrela tem o mesmo som, não sei como é que tem o mesmo, a mesma palavra, igual manga, que a gente fala manga de camisa e manga para comer. Então, naquela língua daquela época, no aramaico, né, então eles traduziram como Deus dos exércitos, mas na verdade é o Deus das estrelas, que a palavra exército e estrela é a mesma palavra, só que as conotações são diferentes. Então, meus irmãos, ele fala o seguinte: a vida tem noção de continuidade. Todos que descem a vida corpórea têm em torno de si, por piores que sejam, espíritos protetores.
e por melhores que sejam também, feitos no tempo de seu maior atraso. Ou seja, todo atraso que nós temos com relação ao nosso progresso depende de nós mesmos, da construção do nosso progresso, que todos nós fomos criados para o amor e a felicidade. Nenhum de nós foi criado para ser mal amado, ser sofrido, né? Então ele diz, se o louco for sonambulizado e ele se portar com lucidez, ver-se-á que a sua loucura é resultado da lesão cerebral. Quer dizer, se você hipnotiza o chamado louco e ele, no seu desdobramento, ele conversa com lucidez, sem problema nenhum. Nós tivemos um caso lá no hospital da Luísa, que tinha o olhinho dela, as pupilas do olho dela mexiam muito e ela não conseguia falar com lucidez, mas quando a gente fazia o passe e dava um comando mental para ela, tipo uma hipnose lenta, ela conversava, o seu olhinho parava e ela conversava com lucidez, mostrando que aquele estado dela era exatamente orgânico e não era nenhum obsessor, mas um transtorno orgânico que ela tinha e que depois nós descobrimos na reunião mediúnica que ela houvera sido, no livro Estranho Condomínio, nós descobrimos que ela houvera sido o grande amor do Bernard, que era aquele homem que havia errado muito dentro da igreja. E ele passou por um processo de muita dor na dimensão espiritual pelas escolhas equivocadas que fez. Então ela reencarnou daquela forma por uma necessidade de resgate mesmo, mas ela não tinha obsessor com ela. Ao passo que outros, quando eram sonambulizados, ou seja, hipnotizados, e eles, na dimensão espiritual, a gente via que ele estava totalmente cerceado pelos obsessores, por esses espíritos que nos acompanham, né, como diz Paulo de Tarso. A ciência precisa distinguir as causas físicas das causas morais para poder aplicar às moléstias os meios correlativos. E aí, doutor Bezerra de Menezes fala das brechas, né, que a gente dá, a colocação de fluidos pelos obsessores que interrompem a comunicação do espírito com seu próprio corpo. Então, ele não tem nenhuma lesão orgânica ainda. Os espíritos obsessores são capazes de colocar substâncias químicas nele, fluidos, né, que interrompem a sua comunicação lúcida com a realidade material. Eles ficam sob o domínio dessas entidades. Por isso, Kardec e Bezerra coloca entre a obsessão simples e a fascinação, a obsessão simples e a possessão, existe uma gradação de influência espiritual que a gente tem que tomar consciência disso. Então, eu recomendo muito que vocês estudem, meus irmãos, esse livro, A Loucura sob o Novo Prisma, para vocês entenderem como que os espíritos se organizam para atingir o seu objetivo, que, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, é levar a uma perda orgânica, realmente, a lesar os cérebros, os neurônios do obsidiado. Então, quando eles conseguem isso, a encarnação vai ficar provisoriamente estacionada, vai ficar só sob o império da dor, não só para a própria pessoa, mas para os seus familiares. Bezerra faz analogia com um espelho. Um espelho sujo não reflete uma boa imagem. Então ele diz, a nossa mente é como um espelho
que reflete aquilo que nós temos dentro, através da nossa palavra, do nosso olhar, das nossas escolhas. Se o espelho está embaçado, que os espíritos conseguem embaçar, esse espelho embaçar a nossa mente, ele não vai refletir mais nada da sua própria lucidez, do seu bom conteúdo. Ele vai refletir exatamente as influências desses espíritos que ainda se comprazem com o mal, né? Ele fala, a obsessão espiritual pode provocar lesões, é o que eu falei com vocês. Então, qual é a terapia espiritual que nós propomos? Já estamos no finalzinho do programa, então a gente propõe, claro, o culto no lar, o culto do Evangelho no lar. Esse culto no lar, você pode fazer sozinho, não necessariamente reunir a família. Se você conseguir reunir a família, tanto melhor. Mas se você não puder, é marcar um dia e hora com a espiritualidade, abrir o Evangelho, ler, colocar uma água para você tomar, se você estiver fazendo sozinho, uma outra garrafa para os seus filhos tomarem. E essa simples atitude de conexão com a dimensão mais ampla da vida traz para você, meus irmãos, muita proteção espiritual, muita proteção para o seu pensamento, para o seu pensar, para o seu modo de agir. Não se esqueça disso. Estamos vivendo um momento de transição, um momento muito sério, que você precisa observar o comportamento dos seus filhos, como eles andam agindo, que escolhas eles estão fazendo, quais são as suas prioridades. Tudo isso precisa ser examinado. Então, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.